Bom, o direito do trabalho também trata de relacionamentos, né? Uma relação de trabalho, ela pressupõe um equilíbrio, é um contrato que deve ser equilibrado, né? Em que uma das partes paga a outra e a outra presta um serviço. Ela oferece, dá algo em troca, né? Que é o seu tempo, a sua dedicação, o seu know-how, dá o seu trabalho, né? Os conflitos trabalhistas mais difíceis de se resolver, em geral, eles contêm um emaranhamento. Esse equilíbrio não está nítido. Muitas vezes às vezes é um desequilíbrio puro e simples mesmo. Uma das partes explorou a outra e não quis pagar os seus direitos, não cumpriu o combinado, isso é uma coisa. Mas muitas vezes é o olhar. Muitas vezes uma das partes assumiu um papel diferenciado. Ela não está no papel simples, porque empregador e empregado devem estar no mesmo nível, deve ser equilibrado o contrato. Mas se um trata o outro com inferioridade ou com superioridade, se os papéis se confundem, por exemplo, com o papel de pai, com o papel de mãe, né? Uma empresa que adota os funcionários e paga os estudos e faz os funcionários crescer, isso, para algumas pessoas, pode ter uma função maior do que a do empregador. Se a pessoa compensa, então tudo bem, equilibra. Mas se a pessoa não compensa, fica um desequilíbrio. E aí não se resolve matematicamente. Vou dar um exemplo: uma empregada doméstica que é contratada jovem por uma família, a família trata ela como filha. A moça perdeu os pais, teve que sair de casa cedo, não conta com um apoio, uma estrutura familiar tão boa. Aí um casal contrata ela e trata ela como filha, né? E oferece moradia e ajuda na educação dela e paga a educação dela. Isso é uma forma, apesar de parecer algo tão benevolente, mas para ela isso gera uma sensação de não reconhecimento dos seus pais. Tem alguém querendo ocupar o lugar dos seus pais. Isso pode gerar um sentimento de humilhação, um sentimento de quem eles pensam que são para me tratar desse jeito. É estranho, né? Mas a mesma dinâmica acontece em casais, quando um paga os estudos do outro, trata o outro como criança, quer educar o outro. Na relação de trabalho é a mesma coisa. E aí a pessoa, quando é mandada embora, depois de muitos anos, uma relação tão íntima, ela se sente muito revoltada, porque ela se apega à empresa, ou ao empregador, ou aos patrões, ela se apega como se fosse aos próprios pais que ela não teve, que ela não conseguiu ter por muito tempo. Então, esse é um efeito comum para quem tem um movimento interrompido em direção aos pais. A pessoa busca substituir os pais. E, por outro lado, tem pessoas que não reconhecem os pais. E aí isso desequilibra a relação. E aí entram sentimentos de mágoa que não se resolvem de forma matemática. Aí é preciso reconhecer, falar, eu sinto muito, eu não reconheci, não te vi como adulto, eu quis te tratar como criança, não respeitei sua dignidade, e isso alivia. Então, às vezes, isso está por trás. Outras situações também que eu já vi, uma empresa que o fundador da empresa teve um filho e aí adotou um outro filho. E passou a empresa para esse filho adotivo. O filho adotivo botou a empresa começou a ir mal, começou a entrar em conflito com os funcionários, estava respondendo a muitas ações trabalhistas, tinha uma questão jurídica aí, estava quebrando a empresa. E na constelação se mostrou que esse rapaz que assumiu a empresa, ele se identificava inconscientemente com os seus próprios pais biológicos. Então, era uma forma dele honrar os pais biológicos, que com a adoção não haviam sido respeitados, né, incluídos. As adoções
tem esse risco se a pessoa não tiver cuidado. Então, nisso, ele se emaranhou, e ele não conseguiu se colocar no lugar, ele não se sentia digno para conduzir, para dar continuidade às boas relações dessa empresa com seus empregados. São exemplos, mas muitas outras formas de emaranhamento podem impactar as relações trabalhistas. Por isso que a constelação é um recurso, tem muito potencial nessa área, apesar de ainda pouco explorada.